Uma vez me pediram para gravar um vídeo para ajudar pessoas que elas dormem, têm uma noite de sono, mas elas não conseguem descansar. Elas acordam cansadas. Bom, se tem uma coisa terrível é isso. E eu que o diga, porque isso aconteceu muito comigo por bastante tempo. Eh, Hoje já não acontece mais porque eu entendi. Acontece só quando verdadeiramente a minha mente ela tá muito, hã, eu estou buscando soluções para determinados problemas, por exemplo, nos meus projetos. Aí, de vez em quando, acontece. Mas eu sei por que acontece. E eu vou te explicar agora. Hã, Você acorda cansado exatamente porque a mente, ao trabalhar bastante, ao produzir uma série de pensamentos e emoções, ela gasta energia. E esse gasto de energia acaba drenando a energia do próprio corpo. Eu vou evitar utilizar, termos técnicos aqui, mas só para fins didáticos, mas a verdade é que quando você pensa e sente, você está gastando energia. E essa energia, ela parte do seu corpo. E quando você tem pensamentos em cadeia e uma mente bastante agitada, você está gastando muita energia. E muitas vezes você está tendo um gasto de energia inútil. E por que um gasto de energia inútil? Porque muitas vezes você não está resolvendo problemas, você não está utilizando essa energia produtivamente. Muitas vezes você está pensando em coisas que verdadeiramente não deveria pensar. E às vezes você está resolvendo problemas ou buscando entender certas coisas. É, bom, isso não pode acontecer todo dia, logicamente, porque senão você vai ter o teu sono prejudicado todos os dias. E logicamente, isso leva a um, a um péssimo processo de restauração da energia. Então, isso verdadeiramente não pode acontecer. O que verdadeiramente pode acontecer aqui é que você tem que saber utilizar a energia mental que você possui. E isso consiste em você utilizar bem a, o seu processo de pensamento e buscar pensar apenas naquilo que é útil pensar e não desgastar a mente com uma série de pensamentos inúteis. Então, quando você deitar na cama, você precisa buscar utilizar a sua concentração para impedir com que a mente ela se perca numa série de pensamentos meio que num ato de dispersão. É porque, para ser sincero, a nossa mente ela tem dois comportamentos. Ela tem um comportamento disperso, que é quando ela está indo para uma série de direções, pensando em uma série de coisas, muitas vezes até sem conexão entre elas. E você tem ah, o aspecto concentrado, que é quando você está dirigindo a sua atenção para um determinado ponto, não é? E às vezes você está se concentrando em um determinado aspecto, em uma determinada sensação, né? Um estímulo que está sendo fornecido, mas. E às vezes também você está concentrado num único tema e pensando numa série de coisas a respeito daquilo. Você tende a gastar menos energia quando você tem um pensamento ordenado. Mas quando você está concentrado num único estímulo, você não está gastando energia. E aí é que está o ponto. Por exemplo, quando você deita, você sente que as suas costas ela entra em contato com o seu colchão, não é? É, então, você pode concentrar exatamente nesse estímulo das suas costas, entrando em contato com o seu colchão. Eu falo disso porque eu busco estímulos variados para concentrar a minha atenção. Na verdade, você pode fazer isso concentrando apenas a atenção na sua respiração. O problema é que eu gosto de variar. É por isso que eu tenho essa série de concentração em estímulos um pouco malucos, mas na verdade não convencionais. Mas você pode certamente se concentrar na sua respiração. Quando você está concentrado na sua respiração, basicamente nisso você está aplicando o mindfulness, tá? E quando você está concentrado na sua respiração, você consegue utilizar a sua atenção para meio que contemplar esse estímulo. E logicamente, a sua mente ela não se perde numa série de pensamentos que visam cansar o teu cérebro. Então, o negócio aqui é você, quando for deitar, começar a se concentrar em determinados estímulos que você possui. E ao se concentrar nesses estímulos, você impede com que a sua mente divague. E quando você impede que a sua mente divague, você consegue fazer com que ela descanse, tá? Então, o jeito de lidar com isso é esse. E é o melhor. Pode apostar. É o melhor. Então, comece a concentrar na série de estímulos
que você pode, inclusive, selecionar, você pode selecionar determinados estímulos que você tem e começar a se concentrar neles, né? Ou simplesmente parte para a concentração na respiração. E quando acordar, busque fazer a mesma coisa, para que você não tenha um desgaste energético logo no início. Busque evitar pensar em qualquer coisa que seja. E só fazer o que tem que ser feito ali no início da manhã, sem ficar pensando muito sobre qualquer assunto que no qual você tem ocupado a sua mente ultimamente. Então, o caminho para você não acordar cansado é esse: saber descansar. E saber descansar é você acalmar a sua mente e não impedir com que ela acabe drenando a sua energia.